Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Caso de Influência. Aqui nós dissecamos casos de sucesso que influenciaram comportamentos para a sustentabilidade e nós tentamos destilar desses casos o que há de melhor para te ajudar no seu trabalho, no seu projeto de sustentabilidade. Meu nome é Mariana Nicolau, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e eu ajudo pessoas que trabalham com sustentabilidade a influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que elas buscam, mesmo começando do absoluto zero. E hoje é o primeiro episódio do Caso de Influência. Então a gente já vem fazendo de uma forma regular o Café de Influência, onde a gente discute estratégias para influenciar comportamento. E eu achei importante trazer uma segunda linha editorial, que é o Caso de Influência. E o que o Caso de Influência traz, então? Qual é o objetivo dessa nossa conversa, que também vai acontecer de forma semanal? Trazer um caso paradigmático de sucesso que influenciou um comportamento para a sustentabilidade. Para a gente entender com um nível de detalhes maior, com mais riqueza, com mais entendimento, como que esses casos aconteceram na prática, que ferramenta comportamental eles aplicaram, aonde, quando, como, e o que eles atingiram na prática, por que eles tiveram resultado e que resultado foi esse. E o mais importante de tudo, conseguir ao final destilar o ouro, o suco, e falar o seguinte: isso a gente sabe que a gente pode aplicar no nosso trabalho. Isso é uma sacada que eu vou levar comigo daqui pra frente. Então, sempre tendo um olhar prático, não só aprendendo um caso, sabendo como outros fizeram, mas tentando entender o que eu posso destilar desse caso, o que eu posso aprender desse caso. E esse é o objetivo do Caso de Influência, e hoje a gente está no nosso primeiro episódio. E estando no primeiro episódio, o tema de hoje vai ser olhar um caso de sucesso que utilizou a norma social, que é uma ferramenta sobre a qual a gente vem conversando essa semana. A gente teve o Café de Influência essa semana falando da normalização de comportamentos. E aí hoje a gente vai olhar no caso de influência, um caso de sucesso que utilizou a norma social para influenciar comportamentos, especificamente a redução do consumo de carne, né, dentro de um ambiente de restaurante, dentro de um restaurante universitário. Então, como a gente sempre faz, a princípio vamos trazer um pouco de contexto para a nossa conversa. Então, para vocês que estão entrando agora, hoje é o primeiro episódio do nosso Caso de Influência. E aqui, especificamente nessa linha editorial, sendo hoje o primeiro episódio, a gente vai trazer casos de sucesso, de êxito na influência de comportamentos sustentáveis. E a gente vai entender que ferramenta foi utilizada, onde, como, por quê, qual o resultado que eles atingiram, qual foi esse resultado de sucesso e o que a gente pode aprender para o nosso próprio trabalho diretamente. Beleza? Vamos lá. Então, primeiro um pouco de contexto para o caso de hoje. A gente vai olhar... Boa tarde. A gente vai olhar um caso de um americano chamado Sparkman. E ele olhou a questão da utilização da norma social. Então, assim, primeiro, antes de tudo, né? A norma social é o nosso foco. A norma é uma ferramenta. O que é uma ferramenta comportamental? E a gente já discutiu isso um pouco essa semana, mas eu repito com o maior prazer para a gente entender aqui agora. A ferramenta é um pacote, uma abordagem, né, de um problema comportamental, utilizando uma forma, uma comunicação, um meio que se demonstrou ter êxito no passado. Então, quando estudiosos, né, pesquisadores, avaliaram problemas comportamentais ao longo da história e viram como esses problemas foram resolvidos, eles começaram a identificar padrões de soluções que funcionaram no caso concreto. E cada um desses padrões se tornou uma ferramenta. Nossa, Mariana, tá muito complicado. Então vamos olhar o caso concreto da norma de hoje. A norma de hoje é a norma social. A ferramenta de hoje é a norma social. O que a norma social diz enquanto ferramenta? Ela diz que as pessoas tendem a copiar o que os outros fazem. Nós, seres humanos, temos uma tendência a copiar o que os outros fazem. Por quê? Primeiro, porque a gente tenta evitar pensamentos trabalhosos, complexos. Então, se a gente puder imitar o que os outros fazem, primeiro a gente tem uma sensação, uma necessidade muito grande de pertença a um grupo. E segundo, a gente economiza energia e a gente segue uma decisão que já foi tomada pela maior parte do grupo. Se o grupo toma aquela decisão, a gente já parte do princípio de que é a decisão certa. E nesse sentido, então, se a gente puder identificar uma norma social no nosso projeto e colocar destaque naquela norma, para que as pessoas percebam: uau, existe uma norma social sustentável, se as pessoas estão fazendo, eu vou fazer também. Em outras palavras, copiar o que as outras pessoas fazem de mais sustentável ajuda o meu projeto. Então, não enfatizar o aspecto alternativo, o aspecto ambiental, o aspecto sustentável, mas o aspecto comum, normal da norma. Tô vendo aqui o Alex falando que tá sem áudio. Eu acho que tudo como eu sempre faço, eu não tenho certeza. Será que tá assim para todo mundo? Se alguém mais dar um feedback, seria super útil.
Tá dando para ouvir? Tem mais alguém? Bom, eu vou continuar. Alex, eu espero, sinto muito, mas que esse não seja um problema para todo mundo. Vamos lá. Se tiver alguém mais com problema de áudio, me avisa. Então, essa que é a noção da norma social, de que a gente tende a copiar o que as outras pessoas fazem e que então... Sim, o quê? Tá com áudio? Beleza, então vou continuar, hein? Que a gente tende a copiar o que os outros fazem, e como a gente tende a copiar o que os outros fazem, essa é uma grande oportunidade para a gente utilizar nos nossos projetos, não enfatizando o aspecto alternativo do comportamento, mas o aspecto comum, normal, feito pelos outros do nosso comportamento. E qual é o grande benefício disso, então? O benefício é normalizar os comportamentos desejados, normalizar, tornar comum, então assim, essa sensação de que não é estranho, mas é algo comum para o meu grupo. Se os outros fazem, eu faço também. Isso é uma grande oportunidade, na verdade, porque sempre que a gente entende e vê comportamentos mais sustentáveis como algo estranho, como um grande sacrifício, como algo que tem um rótulo, às vezes como vegano, vegetariano, sustentável, se eu não me identifico com aquele rótulo, eu tendo a não adotar aquele comportamento. Então, quanto mais a gente puder normalizar um determinado comportamento, melhor possível. Então, esse é o contexto. E há duas questões bem interessantes, né? Uma é que a gente pode utilizar a norma social, mesmo que as pessoas não se identifiquem com aquele rótulo, porque a gente não vai, na verdade, abordar rótulo nenhum, a gente vai focar num comportamento e tratá-lo de uma forma normal, e mesmo que esse comportamento não seja o comportamento prevalecente. Então, eu acho que a grande contribuição do caso que a gente vai olhar hoje é que esse caso não teve êxito ressaltando uma norma prevalecente. Porque se uma norma já é prevalecente, se a maior parte das pessoas da sociedade já fazem, eu acho que não tem muita novidade em imaginar que as outras pessoas vão seguir aquela norma. Mas o que esse caso de hoje que a gente vai olhar testou foi saber se normas não prevalecentes, mas que estão aumentando em prevalecência, que estão mudando e crescendo na sociedade, se elas também têm um impacto em mudar comportamentos das pessoas. Então vamos lá, adentrando no caso agora. O caso Sparkman foi um caso de 2017. Aliás, é um artigo super bem escrito. É fantástico, é fascinante de ler. E cheio de sacada. Então, o que ele traz enquanto contexto, a princípio, né? Quais são os primeiros dados contextuais que ele traz que eu acho que vale a pena a gente entender? Pode ficar um pouco técnico, mas eu espero que você ainda assim continue aqui comigo, porque se a gente não for um pouquinho técnico, a discussão fica muito rasa. E eu acho que para a gente conseguir ter confiança para utilizar essas ferramentas, a gente precisa entender um pouquinho mais da onde que vem o fundamento. Sem exagero, mas um pouquinho técnico é importante. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, que as normas sociais, em geral, encorajam comportamentos positivos, ou comportamentos mais sustentáveis. Até aí não tem novidade, a gente já entendeu, né, no início da nossa conversa de hoje, que normas sociais, que as pessoas tendem a copiar o que as outras fazem. Então, que uma norma social tende a motivar um comportamento positivo, até aí não tem novidade pra gente, né, agora que a gente já sabe o que é uma norma social, né, as pessoas tendem a copiar o que as outras fazem. Se existe uma norma que está bem clara, dizendo que como as pessoas normalmente se comportam, a gente espera que os demais se comportem da mesma forma. Ponto. Mas aí ele levantou um problema. O problema é que os comportamentos sustentáveis, na maior parte das vezes, são comportamentos insustentáveis, desculpa. Os comportamentos, né, são de impacto negativo na sociedade. Os grandes comportamentos contra os quais, né, ou com relação aos quais a sustentabilidade tenta se posicionar, tenta mudar, são comportamentos com impactos negativos na sustentabilidade. E são comportamentos tidos como normais. Que comportamentos são esses? Consumo de carne, dirigir, voar, desperdiçar, jogar fora, parar de usar produtos que ainda estão funcionais, que ainda seguem a sua função e que estão funcionais. E são comportamentos, embora negativos do ponto de vista da sustentabilidade, extremamente aceitos, tidos como comuns, né, normais aos olhos da maior parte das pessoas. Por vários motivos, mas principalmente porque já são hábitos enraizados nos estilos de vida da maior parte das pessoas há muitos anos, né? Então ele fala, putz, como é que eu vou conseguir reverter comportamentos que são normas e que são aceitos como normais, que são aceitos como algo típico do dia a dia das pessoas, né? E essa é a grande questão. Aí a grande pergunta é, como seria nesse contexto atingir uma mudança social? E essa é a grande pergunta do paper, né? A grande pergunta do estudo dele. E a hipótese dele é chamar atenção para uma norma dinâmica. O que é uma norma dinâmica? É uma norma social que ainda não é a norma prevalecente, ou é uma norma, um comportamento que ainda não é prevalecente, mas que está mudando para maior, para melhor, que está crescendo. O que é o caso de vários, talvez a maior parte dos comportamentos sustentáveis.
Ou seja, a diminuição do consumo de carne e o aumento do consumo vegano e vegetariano é algo que não é prevalecente na sociedade, mas que está crescendo. O número de pessoas que pedalam, que utilizam meios não motorizados para se locomover, também é um comportamento que está crescendo. E é claro que isso depende de contexto para contexto, eu estou generalizando. Mas em vários países, em várias cidades, em vários contextos, há vários comportamentos sustentáveis que, mesmo não prevalecentes, estão crescendo na adoção das pessoas. Então a pergunta dele é, se eu utilizar essa norma dinâmica e mostrar que esse comportamento de foco, no caso dele vai ser a diminuição do consumo de carne, a preferência pelo consumo de um prato vegano ou vegetariano, que esse tipo de comportamento está crescendo, será que eu consigo influenciar o comportamento de outras pessoas que normalmente não adotariam aquele comportamento? É essa que é a hipótese dele. Então, em linhas assim bem curtas, ele fala, será que chamar atenção para uma mudança de uma norma me ajuda, no fim do dia, a motivar comportamentos contranormativos? Ou seja, comportamentos que ainda não são a norma geral da sociedade, mas que são os comportamentos desejados, né? E ele mostra que sim. Então já vou dar logo um spoiler para dizer que aqui a gente tem muito potencial, tá? Então fica comigo que eu vou te explicar agora o que ele descobriu na prática. O que ele fez? Primeiro ele partiu de 2 princípios, ele se inspirou em 2 princípios. Um princípio que é primordial, que as normas devem ser salientes para que elas possam causar conformidade nas pessoas. Então existem normas explícitas e implícitas, mas o importante é que tenha claro para as pessoas qual é a norma, para que essa norma possa influenciar as outras pessoas, né? Se não houver clareza com relação a uma determinada norma, difícil. Então, no caso dele, o que isso significava? Ele precisava trazer essa norma dinâmica, essa mudança de comportamento, de que mais pessoas estavam consumindo uma alimentação vegana. Isso precisava ficar saliente, ficar claro para as pessoas sensibilizadas pelo estudo dele, pelas pessoas que foram objeto do estudo da intervenção dele. Então, a saliência é importante. Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio que é importante é que ele percebeu. As normas têm, em geral, um aspecto descritivo ou prescritivo. O que é o aspecto descritivo? Descritivo é o que as pessoas fazem. Então a maior parte das pessoas consomem carne. O que é o aspecto prescritivo? O que seria o certo a se fazer? Do ponto de vista da saúde, da sustentabilidade, o certo seria consumir menos carne. E os estudos dizem que se o descritivo e o prescritivo colidirem, acaba prevalecendo aquele que tiver maior saliência, que for mais visível para as pessoas no momento de adoção do comportamento. Aí ele pensou, e se eu der saliência ao aspecto dinâmico da norma, que seria um terceiro aspecto? Nem o descritivo, nem o prescritivo, mas o aspecto dinâmico, ou seja, que aquela norma está crescendo na adoção das pessoas. Será que eu vou conseguir ter prevalecência? Será que eu vou conseguir que o aspecto dinâmico seja o que vai influenciar as pessoas no fim do dia? Então ele falou, eu tenho que dar saliência, e eu quero dar saliência ao aspecto dinâmico, porque era a única coisa que ele tinha, né? O consumo de alimentação vegana não era a prevalecente na sociedade, não era que as pessoas mais faziam. Então ele tinha que tentar dar a cartada com o que ele tinha, que era o fato de que os americanos estavam consumindo mais e mais uma alimentação à base de plantas, à base vegana. E ver se ele conseguia, com essa norma dinâmica, influenciar o comportamento das pessoas. E por que ele escolheu o consumo de carne? Ele escolheu o consumo de carne, pensando então no contexto, por ser um dos comportamentos com maior impacto na sustentabilidade, né? A níveis globais, é um comportamento com impacto. A pecuária, né, tem um impacto entre 14% e 18% nas emissões de carbono. E se a gente for olhar aqui entre parênteses na questão do brasileiro, é o comportamento com maior contribuição para a pegada de carbono dos indivíduos, das pessoas. Assim, o consumo de produtos de origem animal, e principalmente a carne, é o que mais contribui para as emissões de carbono individuais de cada um de nós no Brasil. Então, aí ele já justificou o motivo de olhar esse tipo de comportamento, né? Dentro do universo de comportamentos sustentáveis, o consumo de carne. E aí, então, ele foi testar. E ele foi testar essa questão, né? De um comportamento que não era prevalecente, como se esse comportamento, então, pode se tornar prevalecente se as pessoas tiverem essa noção de que é um comportamento que está crescendo, então que no futuro pode se tornar algo, finalmente, a norma, algo prevalecente. E segundo, essa noção de que se os outros estão mudando, provavelmente porque é algo importante para as pessoas, é algo importante para a sociedade. E isso faz as pessoas repensarem as próprias barreiras para se engajar com aquele comportamento. E mesmo que de forma inconsciente acabar adotando aquele comportamento, porque a noção de crescimento da adoção passa essa sensação de que é algo importante que a pessoa tem que considerar. Principalmente sendo um comportamento tão assim, desafiador, né? Um hábito tão forte. E aí, então, qual foi o contexto? Finalizando agora, trocando em miúdos. Ele foi para uma cantina, para um restaurante universitário na Universidade de Stanford. Ele mobilizou mais ou menos 300 pessoas em torno de 2 dias. Então, mais ou menos em torno de 300 pessoas foram sensibilizadas com o estudo dele.
E isso tudo foi feito da seguinte forma: as pessoas que estavam na fila para pedir a sua refeição, para pedir a sua comida, a sua refeição no restaurante universitário, elas receberam um formulário sobre o assunto consumo de alimentos. Enquanto elas esperavam para pedir, elas receberam um formulário e elas foram lendo e respondendo esse formulário. E o formulário trazia, algumas pessoas receberam um formulário com uma norma estática e algumas pessoas receberam um formulário com uma norma dinâmica. Mariana, o que isso significa na prática? Algumas pessoas receberam um formulário que contava a história da evolução do consumo de alimentos nos Estados Unidos e que dava o seguinte dado: a estática primeiro. Pesquisas recentes mostram que 30% dos americanos fazem um esforço para limitar, para diminuir o seu consumo de carne. Então, é uma norma estática, no sentido de que dá um dado. 30% dos americanos tentam limitar o seu consumo de carne, ponto, né? É uma figura, uma fotografia, é um dado. E algumas pessoas receberam esse formulário com uma norma dinâmica. O que a norma dinâmica dizia? Algo bem semelhante, mas percebam que tem um toque diferente. A norma dinâmica falava: pesquisas recentes mostraram que nos últimos 5 anos, 30% dos americanos começaram a se esforçar para limitar o seu consumo de carne. Então, em uma, eles falam que pesquisas mostram que 30% dos americanos tentam limitar o seu consumo de carne, e na outra falam que nos últimos 5 anos, 30% dos americanos começaram a se esforçar. Então, você vê, para limitar o consumo de carne, que a norma dinâmica mostra uma mudança ao longo do tempo, né? Ela não fala um dado, ela mostra que houve uma mudança ao longo do tempo. E isso na cabeça das pessoas dá a noção, primeiro, de que há um futuro que pode ser diferente da situação atual, de que alguma coisa está mudando. E se é um comportamento tão difícil, tão importante, tão difícil, tão desafiador, mas as pessoas estão adotando, é porque deve ser importante para aquelas pessoas. Então gera a sensação de importância. O que acontece? Ele usou então essa pesquisa. Aí ele perguntava logo depois: o que vocês pensam como sendo o motivo dessa mudança? Né? Por que você acha que essa mudança está acontecendo? Aí a pessoa respondia, chegava a vez na fila, fazia o pedido do almoço, entregava o formulário, né? Fazia o pedido e ia almoçar. E ele fez essa pesquisa por quê? Por 2 motivos. Primeiro, um motivo teórico. Através da pesquisa, ele conseguiu trazer saliência para a norma que ele queria. Sendo estática ou sendo dinâmica, não importa, ele conseguiu trazer saliência para a norma com relação à redução do consumo de carne. A pessoa leu aquela norma, a pessoa teve que refletir e teve que responder uma pergunta. Então ele trouxe saliência. Em outros projetos, tem pessoas que ressaltam a questão da saliência com um pôster, ressaltam a questão da saliência com uma mensagem, uma campanha, né? Nesse caso, foi através de uma pesquisa, de um formulário. E esse refeitório foi escolhido especificamente porque eles sabiam que existia uma fila ali, onde as pessoas tinham que esperar mais ou menos 5 minutos, e foi nesse tempo de 5 minutos que eles conseguiram trazer saliência para a norma. E aí algumas pessoas foram sensibilizadas com a norma estática, outras com a norma dinâmica. E aí o resultado que ele viu foi o seguinte: que as pessoas que a norma dinâmica dobrou as chances de pedir, ou na verdade, dobrou a chance não, dobrou o número de pedidos vegetarianos ou veganos, né, vegetarianos, sem carne. Ou seja, as pessoas que foram expostas à norma dinâmica, que leram no documento a norma dinâmica, 34% delas pediram um prato sem carne. Ao passo que as pessoas que leram a norma estática, os americanos se comportam assim, 17% acabou pedindo um prato vegetariano, sem carne. Então mostrou que uma norma dinâmica tem mais poder para gerar uma mudança de comportamento nas pessoas, mesmo que não sendo uma norma prevalecente, mesmo que sendo uma norma contra-normativa. Não é o que a maior parte das pessoas fazem. Então, isso acho que mudou o jogo da utilização da norma social, porque abriu um leque de oportunidades para as pessoas poderem motivar uma mudança de comportamento, mesmo que aquele comportamento de foco não seja o comportamento principal. Basta que esse comportamento esteja aumentando a sua prevalecência, né, no meio das pessoas, dentre as pessoas que são sensibilizadas. Então essa que é a moral da história. Né? Se você tem um projeto de mudança de comportamento, se você quer influenciar o comportamento das pessoas, você quer criar uma transformação sustentável na vida das pessoas, qual é a moral da história que esse caso traz pra gente? Que mesmo que o comportamento de foco do seu projeto seja um comportamento contranormativo, ou seja, que ainda uma minoria das pessoas se comportem daquela forma que você deseja, que você busca, se você tiver informação de que aquele comportamento, embora minoritário, ele esteja crescendo dentre as pessoas, ele esteja se tornando cada vez mais prevalecente, cada vez mais importante num determinado período de tempo, quando analisado, que isso tem o poder de influenciar com muito mais força, né, e virar o jogo do seu trabalho, o comportamento das pessoas que você tenta sensibilizar, e você deve utilizar isso ao seu favor, né? Mariana, como que eu faço isso? Como que eu faço para integrar isso, então, no meu próprio projeto?
a gente tem um passo a passo bem importante, assim, que começa na priorização do comportamento de foco dos nossos projetos, né? Antes de mais nada, você tem que saber em qual comportamento você foca, qual é a bandeira, né, do seu projeto. E de uma forma bem específica. Então, não é reciclagem de resíduos, não é consumo vegetariano. Nesse caso aqui, seria pedir uma refeição vegetariana na cantina universitária tal, né, no momento da intervenção. Ser o mais preciso possível, porque quanto mais preciso você é, mais clareza você consegue comunicar para as pessoas que você está sensibilizando, né? E mais clareza você tem na análise dos seus resultados. E aí, depois disso, você tem várias etapas, né? Entender o seu público, as barreiras do seu público, as oportunidades do seu público. Aí você vai mapear essas informações com base em diferentes categorias, mas em linhas gerais. Existe motivação para fazer aquilo que eu quero? Aquilo que eu quero que as pessoas façam? Existe habilidade, as pessoas sabem fazer aquilo? E existe uma oportunidade para fazer isso agora e não no futuro? Né? São algumas categorias clássicas para a gente mapear os comportamentos, as informações sobre os comportamentos das pessoas. E aí, identificando o que está faltando motivação, está faltando habilidade, está faltando oportunidade, a gente decidir aonde agir. E no caso específico da utilização de uma norma social, uma questão fundamental seria a falta de prevalecência na sociedade, a falta de apoio social ou apoio daquele grupo para que o comportamento de foco aconteça. Então, se esse for o seu problema, se você percebe, você faz uma intervenção dentro de uma empresa, você faz uma intervenção num bairro, numa escola, numa igreja, a nível de cidade, você tenta mobilizar os clientes de uma empresa, de uma marca, daí você percebe que o comportamento que você quer levar à frente, a adoção daquela mudança, aquela prática, é algo que não só não é praticado pela maior parte das pessoas, como também é algo que de repente é mal visto, de repente é algo que as pessoas não desejam, não almejam, ou não vê apoio do grupo para praticar, eu acho que é um terreno muito fértil para se pensar numa norma social. Aí você vai se perguntar, como e com que frequência esse comportamento é praticado pelo meu público e, mais importante de tudo, se esse comportamento tem crescido. Mesmo que de forma modesta, mesmo que ele não seja um comportamento prevalecente, mas se você pode dar essa noção de dinâmica de que alguma coisa está mudando. Porque se você puder, as suas chances de conseguir ter uma comunicação de impacto com o seu público para convencê-los, para facilitar a adoção do seu comportamento, do comportamento de foco, daquele que você leva à frente, daquele engajamento que você busca, as suas chances de êxito são muito maiores. Então essa é a nossa, eu diria, a moral da história, a mensagem, né, com o caso de influência que a gente viu hoje, que é você buscar aplicar uma norma social no seu projeto, principalmente uma norma dinâmica, que é dando essa dimensão de mais e mais pessoas, ou tantos por cento das pessoas, nos últimos 6 meses, no último ano, nos últimos 5 anos, nas últimas 2 semanas, depende do aspecto temporal do seu projeto, adotaram um comportamento tal. Nesse caso, adotaram uma dieta vegana, começaram a limitar o consumo de carne, começaram a pedalar, começaram a reciclar os seus resíduos dentro de casa, começaram a reduzir o consumo de embalagens à base de plástico, começaram a fazer doações para uma determinada causa. Depende muito do foco daquilo que você está trabalhando. Então, trazer isso para o seu próprio projeto. Então, um pequeno passo que eu posso deixar de mensagem para hoje é: reflete com relação a isso. A falta de apoio, de grupo, né? A falta de congruência, de apoio, de motivação do grupo para aplicar o comportamento de foco do seu trabalho é uma barreira para você? Né? Aquele comportamento é visto como algo estranho, é visto como algo muito alternativo? E se for o caso, pense então se aquele comportamento que você tenta levar adiante, mesmo que seja minoritário, se ele vem se desenvolvendo e crescendo dentro do grupo que você tenta mobilizar. Porque se isso acontecer, você tem grandes chances então de aplicar uma norma dinâmica, social dinâmica, né? Ressaltando como isso está crescendo, mesmo que não seja prevalecente, como está crescendo dentro do seu grupo. E isso traz a noção de normalidade, traz a noção de como o comportamento é corriqueiro, é comum. E isso é muito importante, isso é um trunfo. Se você conseguir dar a noção de que esse comportamento é comum e praticado por outros, as pessoas tendem a se identificar, copiar o que os outros fazem. Então essa é a mensagem de hoje. Esse era o conteúdo que eu tinha preparado e o meu plano é trazer a cada semana novos casos de influência em áreas diversas, com temas diversos. Então, se você se interessa por algum tema específico, se você tem um comportamento que é o foco do seu trabalho, você gostaria de saber quais são casos importantes, paradigmáticos de influência na minha área que eu posso, então, sobre o qual eu posso aprender, e você tem essa vontade, me avisa, me fala, me manda mensagem ou comenta, né? Eu vou postar o vídeo da live de hoje daqui a pouco, assim que a gente terminar. E eu vou ter o maior prazer de, então, ir selecionando casos que sejam alinhados com as suas necessidades, com os seus temas. E aí a gente vai sempre trazendo casos que são relevantes, né, para o nosso trabalho. E o mais diverso possível, olhando diferentes tipos de comportamento.